Soberano, eu saúdo mais uma vez a Igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Estamos na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos na presença do Autor e do Consumador da nossa fé. Glória a Deus. És o Todo-Poderoso e nós cremos na vitória pelo poder vivo dessa palavra. Amém? Glorificamos a Deus pela ocasião, pela oportunidade de estarmos na casa do Pai. Temos a oportunidade de anunciar a verdade que liberta, a verdade que encontra o pecador e leva ao arrependimento, a verdade que conduz o homem a Deus, a verdade da morte e da ressurreição de Cristo Jesus para pagar preço pelos meus e pelos teus pecados. Amém. Eu agradeço a Deus pela graça do Espírito Santo estar sobre as nossas vidas. Amém. Sem a presença do Espírito Santo não sou nada. É verdade. Mas com a presença do Espírito Santo posso todas as coisas naquele que me fortalece. Glória a Deus. É Deus a minha vitória e a tua vitória. Amém? Amém. Estamos num culto de ensinamento, um culto doutrinário. E Deus me deu uma palavra e eu quero compartilhar com cada um dos irmãos. Em nome de Jesus, está no livro de João, Novo Testamento, Evangelho de João, apóstolo João, capítulo 15. Louvado seja Deus. João, capítulo 15. Aos que nos acompanham pelo canal do YouTube, aos que nos acompanham pelo Facebook, em nome de Jesus, se houver a oportunidade, acompanhe a leitura conosco. Pegue um exemplar bíblico e acompanhe o poder vivo dessa palavra, que pode sim mudar e transformar a sua vida. Amém? Aleluia. Amém. João capítulo 15, diz a palavra de Deus, versículo 1 em diante. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estáis em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiveres em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e seca, e os homens a lançam e os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiveres em mim, e as minhas palavras estiveres em vós, pedireis tudo quanto quiseres, e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muitos frutos, assim sereis os meus discípulos. Louvado seja Deus. Versículo 15. Acompanhe a meditação da palavra. Versículo 15, do 8 para o 15. Já vos não chamarei servo, porque servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto em meu nome pedides ao Pai, eles vos conceda. Vira a página lá, versículo 19. Glória a Deus. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Eita. Louvado seja Deus. Aleluia. Versículo 22. Se eu não viera, nem lhe houvera falado, não teriam pecados. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Amém? Amém.
Louvado seja É, Deus. Jesus, é forte. Irmãos, a palavra é linda, Glória a Deus. poderosa. Era a continuação das instruções que Jesus estava, das últimas instruções que Jesus estava dando aos seus discípulos, antes do fim do seu ministério, antes de chegar o momento de pagar o preço tão árduo. Ele estava preocupado em instruir os seus discípulos, os seus seguidores. Ele estava preocupado porque ele sabia de tudo o que aqueles 12 que o seguiram representaria para o início da igreja primitiva, para o início do ministério, da ação do evangelho do reino dos céus sobre a face da terra. Aleluia. Se nós pegarmos um versículo, um capítulo anterior de João 14, nós vemos o quanto Cristo se manifesta com poder e com autoridade. Ele mostra que ele vai para o Pai, mas voltará para buscar a sua igreja. Ele mostra que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, e ninguém vai chegar ao Pai se não for por ele. Ele mostra tanta autoridade, tanta glória, ele mostra tanto poder em suas palavras, mas ele quer instruir os discípulos para que os discípulos entendam a responsabilidade de imitar os passos, o ministério, o querer de Cristo sobre a face da terra. E ele manda uma parábola, uma história. E essa história já pregada em muitas igrejas, e muitos já conhecem essa parte bíblica que João expressa em seu livro. Essa história, ela não é só conhecida, ela é pedagógica, ela nos ensina muito. Aleluia. Ele começa a mostrar quem era ele, quem mandou ele, qual o poder que estava sobre ele, a ação do Espírito de Deus sobre a vida dele, o projeto de Deus na vida dele para a unificação do homem a Deus, a autoridade sobre toda a carne, sobre todo o mundo espiritual. Ele se mostrou com autoridade e quis que os discípulos entendessem: eu sou a videira verdadeira. Aleluia. O meu pai é o lavrador, o agricultor, é ele o dono. Aleluia. E vós sois os ramos. Entenda, para vocês dar frutos, tem que estar ligado a mim. Eita Deus. Sabe que essa mesma parábola, essa mesma história, esse mesmo conto que Jesus explica aqui, Isaías, o profeta messiânico Isaías, nos conta também lá no capítulo 5 do livro de Isaías. Aleluia. Só que dessa vez, essa história foi contada, e não por Jesus aos seus discípulos e aos seus seguidores, mas foi contada para todo o Israel, para todo o homem de Judá. Aleluia. Lá, o profeta Isaías mostra que Deus tinha colocado todo o território de Jerusalém, toda a terra de Judá, como uma vinha, como lavrador, como dono daquela terra. Aleluia. E ele fala que ele cerca aquela terra, ele vela, cuida, protege daquela terra. E ele vê que a terra era boa, a terra era fértil. E ele não só protege, mas ele limpa aquela terra, ele limpa as pedras, ele cuida daquela terra, ele cerca aquela terra. E depois que ele fertiliza, ele trata da terra, a Bíblia fala lá em Isaías 5 que ele planta excelentes videiras. Aleluia. Ele queria vinhas boas, frutos de qualidade, frutos bons. Glória a Deus. Ele investe naquela terra, ele protege aquela terra, ele monta duas torres de vigilância naquela terra. Aleluia, meu Deus. Ele estava preocupado, ele monta ali o lagar para cultivo, ele monta ali toda uma estrutura para produzir bons vinhos de alegria, de vitória, de felicidade. Mas a história lá que Isaías nos conta mostra que não houve nenhum fruto bom na plantação daquela vinha. Só frutas bravas, azedas, amargas, frutas de má qualidade. Meu Deus. E aí ele nos ensina o que faltou para mim fazer, o que vocês querem que eu faça, porque eu fiz de tudo por vocês. Olha aí, Jesus. Misericordioso Deus. Deus mostra que houve investimento. Deus mostra que ele fez
ações sobrenaturais para que aquele povo se intitulasse filhos de Deus, frutos de Deus, Aleluia. vitórias de Deus, filhos amados. Deus esperava do povo de Israel, do povo de Jerusalém, Ele esperava pessoas com frutos bons. Aleluia. Quando nós lembramos sobre frutos bons, nós lembramos lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, se não me engano, que fala sobre o fruto do Espírito de Deus: amor, paz, caridade, longanimidade, bondade, benignidade, fé, mansidão, temperança. Nós lembramos que o resumo da história era viver o amor ao próximo. O resumo da lei, de toda a história que vinha através de Moisés, ou antes da história de Moisés, o projeto de Deus, desde o jardim do Éden, era que o homem aprendesse a viver o amor ao próximo. Aleluia. Esse era o desejo. O resumo dos mandamentos que expressa para o próprio Cristo: amarás ao Senhor teu Deus, Verdade. acima de todas as coisas, Glória a e ao teu Deus. próximo como a ti mesmo. Amém. Se nós lermos a mensagem completa aqui de João capítulo 15, nós vamos entender que toda a exemplificação que ele fala, que é a videira, o pai é o agricultor e que nós somos os ramos, só tem um projeto: dar frutos. Eita Deus. E o fruto nada mais é do que o amor. O fruto nada mais é do que ações que provem esse amor. Glória a Deus. Se pegarmos a instrução do primeiro versículo, do desenrolar do primeiro e do segundo versículo, nós entendemos o que o lavrador ou o agricultor queria. Se Deus era o dono da terra, o agricultor, o proprietário, ele tinha Cristo Jesus como videira, Aleluia. como tronco, como a origem, como dali que sai a vida, a vitória, o fruto. Glória a Deus. E bota os homens como ramos. O versículo 2 diz assim, ó: toda vara em mim que não dá fruto, atira, acorda, arranca fora. Se nós pegarmos os detalhes do versículo 2, nós vamos entender que Deus espera muito de nós. Olha só, repara: toda vara em mim que não dá fruto. Então ele já sabe que tem um homem na história que vai mostrar a parte de não dar fruto algum. Meu Deus. Nós vemos pessoas dentro da igreja assim, que não dá fruto algum. Está ligado na videira verdadeira. Meu Deus. Não está dizendo que a vara não está ligada. Está na igreja, está em Cristo, mas não está a fim de dar fruto algum. Meu Deus. Não dá frutos. Sabe qual é o problema de não dar frutos? Nós lembramos da parábola dos 10 talentos. Que o dono da terra, o senhor da terra, distribuiu os talentos, mas a um só deu um talento. E ele pegou o talento e enterrou. Quando o senhor da terra voltou e todos deram satisfações dos talentos, ele tomou sobre todos eles e abençoou, colocou eles sobre os seus bens, sobre os seus valores, honrou a cada um deles. Mas sobre aquele que enterrou o talento e devolveu só o que tinha, ele chamou de servo mau, perverso. Meu Deus. Então nós vemos aqui que ainda existem pessoas enterrando talentos que não estão a fim de dar frutos. Quais são os frutos, pastor? Almas, salvação, dons, pregação, louvores. Não, frutos do Espírito. Aleluia, Deus. Frutos de amor, frutos de prática desse amor. O que Cristo espera de nós é que nós verdadeiramente procuremos agradar o Pai. É por isso que Ele nos mostra: aquele que não dá frutos, está ligado na videira, está ligado em Cristo Jesus, mas não dá fruto, o que Ele fala? Atira. E se nós pegarmos uma videira e cortarmos o galho que não tem nenhum fruto, a tendência é desligar. Isso é qualquer árvore, é qualquer plantação. Se desligar do tronco da videira, do caule, da origem, aquele galho cai no chão, aquele galho em pouco tempo resseca, perde a vida. E a leitura oficial diz que os homens
Vamos lá. Versículo 6 diz assim, a parte B. E os colhem e os lançam no fogo e ardem. Meu Deus. Olha só, as pessoas que estão achando que estão dentro da casa do Senhor e estão bem porque se intitulam cristão, estão bem porque estão usando terno e gravata, estão bem porque estão usando coque, vestidos longos, estão na casa do Senhor, mas não tem frutos de arrependimento, frutos de transformação, frutos de libertação, frutos de amor ao próximo, frutos de caridade, de benignidade, de bondade, frutos de domínio próprio, de temperança, frutos de fé. Se as pessoas não tiverem nenhum desses frutos, no dia do juízo final, o dia do juízo final vai ser surpresa para muitos. Porque muitos vão esperar recompensas e galardão. Mas entenda uma coisa, a Bíblia diz que nós seremos julgados por as nossas obras, e as nossas obras não intitulam somente os nossos pecados, erros e falhas, mas também a omissão do bem, a falta do fruto. Olha aí, é verdade. A falta do fruto. Aquele que está ligado em mim e não dá fruto, toda vara em mim, olha só, Cristo está falando, está ligado nele, está na igreja. Se intitula crente, mas não dá fruto, arranca, vai secar, vai morrer, vão colher, vão jogar no fogo, vai arder pela eternidade. A recompensa não é boa, entenda. E aí tem um outro tipo de pessoa, olha só, continua no versículo 2: e limpa toda aquela que dá fruto. Então tem pessoas que dentro da igreja ainda continuam dando frutos. Mas aquela que está dando frutos, a primeira não dava nenhum fruto, estava ligado na videira verdadeira. A segunda dá fruto, mas o fruto é pouco, mas dá fruto. Está no início, mas dá fruto. Está lutando para agradar, mas dá fruto. O testemunho está sendo árduo para honrar o nome de Jesus, e está dando fruto, mas é pouco. Sabe o que Jesus diz? Limpa ela, poda, arranca. Quando fala em podar, imagina você pegar aquele galho que tem aquelas folhinhas secas, que tem aqueles brotinhos que murcharam, que o fruto está único, pequenininho, sabe, sem vida, escasso, está começando e está querendo morrer. Jesus está dizendo: limpa, limpa, corta, poda. Dói às vezes passar pela poda, mas é na poda que Deus está provando, testando, mas também está dando força, fé, graça, abençoando. Glória a Deus. Muitos pedem bênção do Senhor, bênção do Senhor, Deus me abençoe, Deus me abençoe, Deus me abençoe, mas não estão a fim de ser provados para ser abençoados. Verdade. Não tem como você ser abençoado se você não for provado. Eita Deus. E a provação é justamente essa poda. Eita, E limpa, para que ela possa dar mais fruto. O primeiro que se diz cristão não dá fruto, esse é cortado. O segundo dá fruto, então ele é limpo, mas ele é limpo para que dê mais fruto. Então tem um terceiro homem. Eita Deus. Aleluia. Tem um terceiro tipo de crente que ele precisa entender, que ele precisa dar mais fruto. Já são 3 tipos de pessoas. Tem aquele que não dá, tem aquele que dá e tem aquele que dá mais frutos. Aleluia. Esse que dá mais frutos geralmente é o apedrejado. Eita. Chegou agora na igreja e já ganhou carro. Chegou agora na igreja e já está lá cantando na frente. Chegou agora na igreja e já tem o apoio do pastor. Chegou agora na igreja e já está na frente do grupo de campanha. Chegou agora na igreja e já está liderando. Aleluia, Deus. Esse geralmente é o que está tomando a pedrada. É aquele que faz certo, que agrada a todos, mas não se enturma, porque infelizmente não consegue o apoio de todos. Quem é carnal só enxerga o que é carnal. Quem é espiritual só enxerga o que é espiritual. Deus. E sabe que essa luta espiritual dentro da igreja é tão séria, é tão importante, é tão difícil, que é só a ação de graça do Espírito de Deus para te ajudar. Aleluia.
É por isso que ele especifica aqui, olha só, versículo 3: vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Essa palavra tem poder. Aleluia. Essa palavra é penetrante no íntimo do coração. É verdade. Essa palavra, ela penetra o íntimo de medulas e ossos, juntas e medulas. Essa palavra, ela entra no íntimo do ser humano. Aleluia, meu Pai. Ela tem a capacitação de mudar, transformar, mudar os passos, condutas, caráter. É. Essa palavra, ela veio para mudar a vida do homem, mas essa palavra, ela tem que ter um propósito, ser guardada, Aleluia. ser praticada. É verdade. As pessoas que ouvem as palavras e não guardam as palavras, elas não estão limpas. Meu Deus. Elas não estão transformadas, elas não estão mudadas, não estão libertas. Olha o que diz o versículo 3, 4: está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiveres em mim. Eita Deus. A videira é a fonte, é a raiz, é a vitória. É Jesus a vitória do crente. É Jesus que muda a vida do homem. É dele que procede a tua vitória. Glória a Deus. Se não estiver nele, mas pastor, o que é estar nele? A palavra. Aleluia. É a palavra. Oh glória. Santo Deus. Oh glória. Olha o versículo 5: eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto. Aleluia. Porque sem mim nada podeis fazer. Meu Deus. Olha só, surgiu outro homem, outro tipo de crente. Tem crente na igreja que não dá fruto nenhum. Tem um que dá fruto, precisa ser limpo. Tem um que dá mais fruto, já está no caminho certo, já está tomando as perseguições. Mas tem um que dá muito fruto, esse alegra o coração do Pai. Aleluia. Esse geralmente é o responsável, Glória a Deus. é o que está à frente do ministério. Ei. Esse geralmente é aquele que paga preços. Esse geralmente é o intercessor. Esse geralmente está no ciclo de oração. Esse geralmente assume a responsabilidade de amar. Esse geralmente é aquele que é alvo de muitos que o perseguem. Meu Deus. Mas esse é o que agrada o coração do Pai. Glória a Deus. Aleluia. Quais são os grandes homens que agradaram o coração do Pai? Aqueles que foram escolhidos por Deus. E ser escolhido por Deus, entenda, não é fácil. Olha só o que o versículo 7 diz: se vós estiveres em mim e a minha palavra estiver em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. E nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Eita Deus. Tudo isso para ser discípulo do Senhor. Para dar muito fruto, tem que guardar a palavra, praticar a palavra, viver a palavra. Realmente observar os trajetos, os modos de vida, as ações de Jesus, todos os seus exemplos e praticá-los. Aleluia. Porque se você não consegue estar na presença do Pai, guardar a palavra dele, sabendo que sem ele nada pode fazer, como você pode ser discípulo? Como pode guardar, como pode crescer, como pode viver, como pode estar verdadeiramente sendo filho de Deus? Verdade, meu Deus. Sabe o que nós vemos nessa história? Eu falei em Isaías 5. Vamos lá, dar uma lida lá em Isaías 5. Louvado seja Deus. Isaías capítulo 5. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Em Isaías capítulo 5, se nós pegarmos os primeiros versículos, nós vamos entender aquela simulação, aquela expressão que eu disse, que Deus falou ao profeta Isaías sobre o homem de Judá, sobre Jerusalém, sobre Israel, sobre a simulação de ser a vinha, a plantação da vinha de Deus. Olha só, versículo 1 do capítulo 5 de Isaías diz assim, ó: agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito do que? Da sua vinha. O meu amado tem uma vinha em um outeiro fértil, ou em uma terra fértil.
em um local fértil, adequado. Entenda, a terra prometida é fértil. A igreja é fértil. Aleluia. A igreja é o local onde Deus estabeleceu o seu nome, onde há a presença do Espírito Santo, onde há refúgio, restauração, renovação, onde há vitória, salvação em Cristo. É terra fértil, é onde Deus estabeleceu. Glória a Deus. Olha só o versículo 2: e a cercou e a limpou das pedras, e plantou excelentes vinhas, e edificou no meio delas torres, e também constituiu nela lagar, e esperava desse uvas boas, mas deu uvas más. Meu Deus. Olha o que Deus esperava, Forte, Jesus. mas deu uvas más. Olha o versículo 4, diz assim, ó: que mais se podia fazer a minha vinha, que eu lhe não tenha feito? Olha, Deus perguntando: o que vocês mais querem que eu faça que eu já não fiz? Eita Deus. Vamos lembrar lá da história do povo, lá na escravidão. A descendência de José como governador foi esquecida, a origem de Abraão, de Isaac e de Jacó tinha sido esquecida, o povo estava há 4 séculos escravizados. O que mais que eles queriam? Deus foi lá, com o braço forte, resgatou, fez promessas, colocou na terra prometida, evoluiu tantos milagres, levantou tantos profetas, protegeu, guardou, abençoou tanto aquele povo. O que mais aquele povo esperava? O que ele queria daquele povo era só frutos bons. Oh Deus. Mas sabe qual foram os frutos? Se você pegar o mesmo capítulo 5 e virar lá no versículo 20 em diante, existe praticamente todo esse capítulo 5 mostra a ira de Deus. Meu Deus. Mas o que nós estamos entendendo está aqui, ó. Vamos começar. Versículo 20, no capítulo 5 de Isaías. Esses são a representação dos maus frutos que até hoje habitam em meio à igreja. Diz assim, ó: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridão luz, e da luz escuridade, e fazem do amargo doce, e do doce amargo. Meu Deus. Pessoas que estão invertendo os valores, estão mostrando que tudo é possível, tudo é fácil, que não há consequência. A famosa igreja da hipergraça. Meu E Deus. Deus está falando: ai dessas pessoas que estão invertendo os valores da minha casa, que em vez de frutos bons estão dando mal e estão dizendo que é bom. Olha só, o versículo 21: ai dos que são sábios a seu próprio olhos, e prudentes diante de si mesmo. Vai repreender um nome desse, que está conduzindo o povo a um buraco, ao abismo, à condenação. Acham que estão os plenos sábios. Quanta teologia está sendo pregada, Meu Deus. quanta coisa está sendo mal instruída, quantas pessoas estão procurando sabedoria em si próprio, esquecendo da orientação do Espírito de Deus. Meu Deus. Olha o versículo 23: ai dos que justificam o ímpio por presentes e o justo negam injustiça. Meu Deus. Acontece ou não está acontecendo? É ou não é uma má ação? E aí Jesus nos lembra lá na parábola da figueira. Lembra da figueira? Lembra da parábola da figueira lá em Mateus 21? Jesus, olha só, Jesus e seus discípulos no caminho encontram uma figueira. Já não era uma vinha, era uma figueira à beira do caminho. Jesus teve fome e olhou aquela figueira e viu a figueira com folhas verdes, abundantes, mostrando que estava apta. Jesus sabia que não estava na temporada de dar figos, mas como ele viu ela se apresentando de forma bonita, pensou ele: quem sabe tem frutos temporãos, fora da estação. Quem sabe posso eu me saciar com o que desejo. Quem sabe eu posso encontrar bons frutos. E ao chegar na figueira, nada havia. Meu Deus. A Bíblia diz que o próprio Jesus amaldiçoou a figueira: nunca mais haja fruto, nasça fruto de ti. Meu Deus. A figueira murchou
murchou e secou imediatamente. E é o ai que nós estamos vendo aqui, ó. Olha o versículo 24. Pelo que? 24 do capítulo 5 de Isaías. Pelo que, como a língua de fogo consome a estopa, e a palha se desfaz pela chama, assim será a sua raiz como podridão, e a sua flor se esvaecerá como pó, porquanto rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Meu Deus. O propósito é a palavra. É a obediência à palavra, é a aceitação aos valores, aos tributos, aos estatutos de Deus. Verdade, meu Pai. Quando Jesus diz lá em Isaías, em João 15, sem mim nada podeis fazer, o homem precisa entender que é dependente de Deus, é dependente do Espírito Santo, é dependente da ação de graça do Pai. É verdade. Não dá para o homem achar que a igreja é dele, Verdade. que as ovelhas é dele, Verdade. e que acima de tudo tem recompensa nisso. Eita Deus. Acima de tudo está sendo aprovado, apoiado por isso. O que Cristo quer é que nós vivemos de uma forma intensa a alegrar o coração do Pai. Aleluia. O que Jesus quer é que nós se colocamos no papel de bons filhos que alegram o coração do Pai. Como Jesus, em todo o seu ministério, ele expressava: o meu prazer é obedecer às palavras do meu Pai. Glória a Deus. Não falo de mim, mas falo tudo que ele me pede, que ele me manda falar. Isso qual? Verdade, Deus. Aquele que me conhece, conhece meu Pai. Glória a Deus. Aquele que me vê, vê o meu Pai. É verdade. A honra era sempre de Deus. É. O propósito de Cristo Jesus era que o homem aprendesse a agradar a Deus. Aleluia. E a Bíblia diz que todas as vezes que o coração de Deus se alegra, ele transforma-se na força do homem. É verdade. Obrigado, Deus. Deus, ele quer nos tornar forte através das nossas boas ações. Glória a Deus. Olha só o versículo 12 de João 15. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Eita Deus. Quer alegrar o coração do Pai? Cuide dos pequenininhos. Quer ter bons frutos, muitos frutos, quer agradar com frutos bons, qualidades. Cuida dos pequenos. Aleluia, meu Deus. Grandes, soberbos, ímpios, orgulhosos, que estão aí como joio, tentando destruir o que é trigo na igreja. Deixa isso na mão do Pai. Ei. Esse daí você intercede, põe na mão de Deus. Aleluia. Mas prática de amor é os necessitados. Lembra quando Jesus estava na praça e viu os fariseus orando, batendo no peito, e disse: ei Deus, obrigado, porque eu não sou como esse publicano aí. Meu Deus, tem misericórdia. Eu oro todos os dias, eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de todos, tudo que tenho, eu dou esmola aos pobres, não sou como esse pecador. Meu Deus. Gritando em alta voz, chamando a atenção de muitos. E Jesus olha o pecador, não tinha coragem nem de levantar a cabeça para os céus. Olha aí. Batia a cabeça, batia no peito com o rosto rente ao chão. Pai, tenha misericórdia de mim que sou pecador. Olha aí, Jesus. Tem compaixão, Senhor. O que Deus quer da minha vida, o que Cristo quer da minha vida, o que o Espírito Santo quer da minha vida, é que nós vivamos da nossa vida, que nós vivamos Gálatas 5:22. Aleluia. Os frutos do Espírito. Aleluia, Deus. Porque não tem como um homem com o coração cheio da presença de Deus, um homem com o coração cheio da graça atuante de Deus, um homem cheio do Espírito Santo que está vivendo as boas novas do Evangelho, que está cheio de Deus, ver o necessitado e não agir. É verdade. Esse dá muito fruto. E é isso que glorifica o nome de Deus. Aquele que dá muito fruto. Mas entenda, Deus poderoso. quando você chegar no estágio de dar muitos frutos, Eita Deus. a Bíblia diz que nós deixamos de ser servos e passamos a ser
amigos. E para amigo não há segredo. Jesus diz: eu não vos chamo mais servo, mas chamo vocês de meu amigo. Mas por quê? Porque tudo que o meu Pai me fala, eu faço vocês conhecerem. Eita Deus, aleluia. Ele começa a ganhar intimidade, proximidade. Deus passa a ser amigo íntimo. Jesus passa a ser amigo íntimo. O Espírito Santo passa a ser amigo íntimo. Tem intimidade com Deus aí? Deus, Porque muitos dizem que faz, que é, que acontece. Pode ter até a sua mente aprovada, mas no íntimo das suas ações, será que realmente você tem o Espírito Santo como amigo? é papai. Será que no íntimo do teu coração você tem Jesus Cristo como amigo? Ei, Você tem o Pai, Deus Todo-Poderoso, como teu íntimo amigo? é Jesus. Olha só, Aleluia. nós sabemos que Meu Deus. para estarmos na presença de Deus com intimidade, para sermos amigos de Deus, para vivermos os frutos do Espírito Santo, para darmos bons frutos, para nós honrarmos e alegrarmos o coração de Deus, para que Ele seja a nossa fortaleza, Aleluia. para a gente verdadeiramente alegrar a Deus e sermos amigos de Cristo. Nós sabemos que existem perseguições, existem batalhas, provas, lutas. O diabo se levanta, o mundo vai se levantar contra você. É verdade. E nisso nós sabemos que estamos agradando a Deus. Eita Deus. É nisso que nós entendamos que estamos no caminho correto, no caminho estreito, no caminho justo, seguindo a porta estreita. Aleluia. É nisso que nós vemos a diferença daquele que serve e daquele que não serve. É. Deus, filho. Lembra lá Malaquias capítulo 4? A diferença do que serve e do que não serve? Verdade. Olha só, Jesus especifica assim, ó, capítulo 15, versículo 15 de João: já vos não chamarei servos, porque os servos não sabem o que faz o seu Senhor, mas tenho-vos chamado amigo, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, eu vos fiz conhecer. E versículo 16: e não vos escolhi, e não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades, deis frutos, e os vossos frutos permaneçam, a fim de tudo quanto em meu nome pedides ao Pai, Ele vos conceda. Aleluia, Deus. Olha só o perfil de intimidade, o perfil de amizade, o perfil de proximidade com o Pai. Obrigado, Senhor Jesus. Primeiro, sabemos que quem nos escolheu foi Cristo Jesus. É verdade. O homem às vezes bate no peito e fala assim: eu decidi ser crente. Tadinho do homem. Meu Deus. Todo aquele que acredita na sua própria sabedoria, nas suas próprias forças, se decepciona, se frustra. É. Muitas das vezes não consegue mais ficar no caminho. Meu Deus. Em Salmos nos lembra a palavra que o ímpio não subsistirá na congregação dos justos. Olha aí. Entenda que aquele que te escolheu foi o próprio Cristo. Não foi você que decidiu ser, não foi você que decidiu que futuramente fosse um dia você, quem sabe, não é? É, Jesus. Existe um projeto, um plano, um querer de Deus sobre a história da humanidade, e é Ele quem te escolheu e já te nomeou para dar frutos. Aleluia. E os nossos frutos permaneçam. Pastor, que história é essa? Ele me escolheu, me nomeou, me capacitou, me deu forças. Hoje eu já estou dando frutos, bons frutos, muitos frutos, alegrando o coração do Pai. Aleluia. Mas Ele nomeou para que os frutos permaneçam. Eita. O testemunho de Jesus não permaneceu para nós? É. Aleluia. O amor de Jesus, perdoando seus malfeitores, não serviu de exemplo para nós? Verdade. Os nossos bons frutos não incluem mansidão, amor, paz, fé, longanimidade, bondade. Se você cumprir isso, não há lei que jogue contra, não há lei que te condene. Deus, obrigado. Nada pode apontar falhas quando vivemos o amor. É verdade. Está falando, o que você faz vai permanecer, as suas boas obras vão testemunhar o meu nome. Glória a Deus. O teu testemunho vai honrar o que eu quero da vida do homem, o amor ao próximo. Aleluia, meu Deus.
Mas ele especifica que o mundo vai te perseguir. O mundo vai te perseguir. Versículo 18 do capítulo 15 de João diz assim, ó: se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que vós aborreceu a mim. Tradução: o exemplo de Jesus continua sendo o nosso exemplo. O exemplo de Jesus não foi só a paz, o amor, não foi só as dádivas, os sinais, os milagres, as palavras, as boas ações, os ensinamentos. O exemplo de Jesus também foi a perseguição. Também foi o aborrecer. O mundo perseguiu. Ele está falando, se perseguir você, se aborrecer você, se lutar contra você, não se preocupa, porque também fizeram comigo. Eita Deus, olha aí. Lembra que nós somos amigos e íntimos. Oh glória! E ele fala no versículo 19: se vós fosseis do mundo, não são mais, mas se vocês fossem do mundo, o mundo não ia perseguir vocês, pelo contrário, o mundo amaria vocês. É verdade ou mentira? Verdade. Porque quando estávamos no mundo, qualquer coisa de errado que você fazia, você ganhava tapinha nas costas. Tá num bar pagando cerveja, é meu amigo. Tá pegando a menina da esquina, tá pegando a outra mulher casada. Pô, esse cara é garanhão, pega todo mundo, é meu amigo. Meu Deus. O mundo te ama, o mundo te amaria. Mas olha só o que Jesus disse: porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Olha Jesus, que lindo, ó, abrindo o coração e mostrando o quanto você é importante. Eu vos escolhi do mundo. Glória a Deus. Por isso é que o mundo nos aborrece. Eita Deus, Por isso que existe a luta, a prova, a dor, a dificuldade. verdade. Louvado seja Deus. Obrigado, meu Pai. Irmãos, entenda uma coisa: a Bíblia diz que os céus é conquistado à força. E o diabo vai tentar te enfraquecer em todos os tempos. É verdade. O diabo vai tentar mostrar que você não é apto, que você não é capaz, que você não é merecedor. E Jesus está falando: eu sou a sua força. Eu estou pela sua mão direita, eu te sustento. Não temas, sou contigo. Verdade. Aleluia. É o sacrifício na cruz do Calvário que mostrou o maior amor de Deus para a vida do homem. Cristo Jesus veio com um propósito, e o propósito se cumpriu, de pagar com a sua morte o perdão, o preço, o perdão pelo meu, pelos teus pecados, para que nós possamos se reconciliar com Deus. É esse o projeto: o homem se reconciliar com Deus, ser escolhido do mundo por Cristo Jesus e se reconciliar e viver a palavra, a obediência, a fidelidade a Deus, para que a vida do homem seja diferente. Aleluia. Glória a Deus. Santo. Mas sabe por que o mundo vai te perseguir? Eita. Sabe por que o mundo perseguiu a Cristo? Sabe por que o mundo lutou tanto, houve tanto uma guerra espiritual tão grande contra Cristo Jesus em seu ministério? E há até hoje uma batalha, uma guerra, uma luta intensa contra a minha e a tua vida, representantes de Cristo, amigos de Cristo, fiel de Cristo, Jesus. porque pregamos essa palavra. Eita Deus, é verdade. Olha o versículo 22. Se eu não viera, Jesus falando, nem lhes houvera falado, pregado a palavra, anunciado a verdade, não teriam pecado. Porque as trevas não destacam antes de chegar à luz. As trevas se mostram quando chega a luz, ela é dissipada. Meu Deus, Jesus é a luz do mundo. Glória a Deus. Quando ele chegou e as trevas foram dissipadas, as más obras, o pecado foi exposto. Meu Deus. Está dizendo assim, ó, se eu não tivesse vindo e não tivesse pregado a palavra de Deus, o reino de Deus, feito os milagres, os sinais, os prodígios que eu fiz, vocês estariam inocentes. Mas como eu vim ao mundo e eu preguei a palavra, falei desse amor, desse poder, vocês não podem ter desculpas do seu pecado. Eita Deus. Olha, Aleluia. entenda uma coisa: o homem pode correr de um lado para o outro, Meu Deus. pode arrumar desculpa de um lado para o outro, É. pode tentar se justificar,
Ele pode até ganhar discussões aqui enquanto está vivo. Mas aí na eternidade, espera o homem. O galardão espera o homem. A recompensa espera o homem. Galardão, muitos pensam que é só coisas boas. Não, galardão é recompensa. O sinônimo de galardão é recompensa. E quando você é recompensado, você pode ser recompensado porque você tomou boas ações, a recompensa é boa, ou você pode ter galardão ou recompensa das suas más obras. Meu Deus. A recompensa má. É verdade. Eita, Jesus. Pastor, é difícil ser crente. É difícil. Já disse, o céu é conquistado à força. Verdade. Existem lutas espirituais. Mas a Bíblia nos ensina o não temas de Deus. Aleluia. Mais de 300 vezes, 365 vezes na Bíblia, não temas para a vida do homem. Falando tanto assim, dá para entender que Deus está falando sério. Não temas. É verdade. E sabe como ele expressa esse não temas? Eita, Deus. Aleluia. Versículo 26, vamos encerrar. Glória a Deus. Versículo 26 do capítulo 15 de João. Mas quando vier o Consolador, quem? Quando vier o Consolador, o Espírito de Deus, aleluia, que eu, da parte de meu Pai, hei de vos enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, ele testificará por mim. aleluia. Tudo que nós precisamos é do testemunho de Cristo. Tudo que nós precisamos é da força de Cristo. Tudo que nós precisamos é da testificação de Cristo na minha e na tua vida. É, Jesus. Eu costumo dizer que eu sem Deus sou um derrotado, frustrado, perdido, condenado. É verdade. Mas com Deus posso todas as coisas, sou mais que vencedor, é Cristo a minha vitória. Aleluia. E como eu consigo entender que Deus está na minha vida, que Cristo está na minha vida? É somente pelo único intercessor que existe entre Deus e o homem hoje. Glória a Deus. O Espírito da verdade. Aleluia. O Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Olha só, versículo 27. E vós também testificareis, pois estivestes comigo desde o princípio. Oh, glória. Aleluia a Deus. O Espírito Santo vai testificar de Cristo para nós e nós seremos testificados por Ele ao mundo. Glória a Deus. O que representa isso? Da mesma forma que nós cremos no testemunho de Jesus, as pessoas vão crer em nosso testemunho por representar Jesus. Glória a Deus. É o Espírito Santo de Deus que vai testificar, que vai falar por mim, vai falar por você. Obrigado. É Ele que vai nos dar força e graça. E acima de tudo, é Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Aleluia. Deus espera de você bons frutos. Eita, Deus espera de você amizade. Deus espera de você que verdadeiramente você valorize por ter sido escolhido. Eita, Deus espera de você o teu testemunho como cristão. É forte, Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus. Glória Viva a sua vida. Deus. Como Paulo dizia, eu me apego muito a essa palavra. O maior medo do apóstolo Paulo era que em todo o ministério dele ele fosse reprovado pelo seu testemunho. Meu Deus, é forte. Ele tinha preocupação de não ser aprovado no seu testemunho, Olha aí. de não ser aprovado no seu ministério. Deus. Que você possa ter esses valores. Porque todo homem que dedica a sua vida a guardar a palavra de Deus, ele agrada o coração de Deus. Amém. Todo homem que dedica a praticar a palavra de Deus, ele alegra o coração de Deus. Glória a Deus. E Deus, sendo a força do homem, esquece a vitória. Aleluia. Abra o teu coração nessa noite. Viva o que Deus tem esperado de você. Se esforce para mostrar o seu melhor para com Deus. Amém, Jesus. Você tem um Espírito Consolador e já está limpo pela palavra que ouviste. Obrigada, meu Em Pai. nome de Jesus, receba a vitória. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja.